Com os impactos da pandemia, 116,8 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população, passou a conviver com algum grau de insegurança alimentar após o ano de 2021. Dessa quantidade, 26% não tem acesso a uma dieta nutritiva adequada, 21% não tem condições de comprar alimentos em quantidades suficientes e 9% passa fome. Enquanto isso, o país desperdiça cerca de 41 mil toneladas de alimentos por ano, o que também impacta a economia, com perdas de alguns bilhões de reais só no setor varejista. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, se o Brasil evitasse o desperdício, poderia reduzir a fome em até 30%. Dado isso, essa é a apresentação final do projeto orientado à computação Hungryfy, uma startup para desenvolvimento de uma aplicação visando a diminuição do desperdício de alimentos para pequenos negócios. O projeto foi conduzido por mim, João Vitor de Moraes Rocha, com orientação do professor Adriano César Machado. A apresentação está dividida nos seguintes tópicos: tecnologias, arquitetura, banco de dados, fluxo da aplicação, cores, a aplicação em si, testes com o usuário e, por fim, a conclusão. O projeto consistiu basicamente em implementar um MVP da aplicação, solução do problema e produto principal da startup. A aplicação desenvolvida nesse projeto é a que busca sanar as dores da visão do consumidor. A aplicação foi desenvolvida utilizando o framework Flutter e o Firebase como back-end. O Firebase foi utilizado para dois propósitos principais: o armazenamento de dados em tempo real e a autenticação de usuários. O uso do Flutter é devido a ser uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos móveis, pois ele oferece uma abordagem rápida e eficiente para o desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS e Android, com uma única base de código. Já o Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis que oferece diversos serviços, incluindo o Real-Time Database e o Firebase Authentication. O Real-Time Database é uma base de dados NoSQL em tempo real que permite que os dados sejam sincronizados em tempo real entre os clientes e o servidor. Além disso, o Firebase Real-Time Database oferece uma camada gratuita de uso que inclui um total de 1 GB de armazenamento de dados e 10 GB de transferência de dados por mês. Já o Firebase Authentication é uma solução de autenticação de usuários que permite que os usuários façam login e sejam autenticados com maior segurança. A arquitetura Block foi adotada no aplicativo, proporcionando uma organização eficiente da lógica de negócios. Ela basicamente separa a lógica de negócios da interface do usuário, trazendo benefícios significativos. O Block recebe eventos da interface do usuário e processa as operações necessárias, como atualizar o estado do pedido ou obter informações do Firebase. A cada alteração de estado, o Block emite um novo estado, notificando os widgets da interface do usuário para atualização dinâmica. Isso fez com que o desenvolvimento se tornasse, além de mais ágil, mais organizado, separando claramente os componentes do sistema. Os dados de alimentos, estabelecimentos e categorias foram implementados diretamente no banco do Firebase, uma vez que não temos a aplicação na visão do estabelecimento, mas precisamos desses dados para que a aplicação na visão do consumidor seja funcional. No banco do Firebase Real-Time Database, temos 5 entidades principais detalhadas como na imagem. Essas entidades são as responsáveis por controlar os dados da aplicação e remetem ao modelo criado na aplicação Flutter. Sobre o funcionamento, temos o fluxo da aplicação separado por telas e funcionalidades, onde os retângulos representam as telas, as elipses representam ações importantes que podem ser tomadas na tela, os losangos representam tomadas de decisão, as setas indicam a próxima etapa do fluxo, e o texto em cima delas representa a ação tomada para a mudança de etapa. Além disso, para a tela inicial, foi listada dentro da representação dela os componentes que ela possui, uma vez que dentro dela existe uma quantidade grande de ações que podem ser tomadas. Então a divisão dessa maneira facilita o entendimento do diagrama. Foram escolhidos como cores principais do sistema o verde e o branco. E existem 3 motivos principais. O primeiro dele é a conotação de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. O verde ele é sempre associado à sustentabilidade e responsabilidade ambiental, transmitindo o compromisso do aplicativo em promover práticas sustentáveis, como por exemplo evitar o desperdício alimentar. A segunda razão é o contraste e legibilidade, já que o branco, como uma cor neutra, combina bem com o verde, criando um contraste atraente, garantindo uma boa legibilidade das informações na interface do aplicativo. E a terceira é a simplicidade e minimalismo, já que a combinação do verde com o branco também transmite uma sensação de simplicidade e minimalismo. Essas cores criam uma aparência limpa e moderna, destacando a qualidade dos alimentos e facilitando a navegação intuitiva do usuário. Agora a gente vai ver uma demonstração do aplicativo em si funcionando. A primeira coisa que o usuário vai fazer aqui é criar sua própria conta. Ele vai inserir seu e-mail, vai inserir o telefone e a senha. A gente tem ali em cima a logo criada para o projeto. Então tá ali inserindo o e-mail. A inserção do telefone dele, ele tem até 11 dígitos, como é o padrão brasileiro. Sua senha é apagada, né? Ele não pode ver, ela é ocultada, mas se ele clicar no botãozinho do olho, ele pode ver. E aí, assim que esse usuário fizer o cadastro, como todos os dados dele estão válidos, ele vai entrar na aplicação. Na aplicação, ele já vai se deparar com a parte de pesquisa, o menu lateral, que é as 3 setinhas ali na esquerda, os elementos novidades, as categorias, os estabelecimentos disponíveis. Ali temos as categorias, os estabelecimentos que temos na aplicação e os alimentos mais populares e recomendados para o usuário. Aqui o usuário vai fazer uma pesquisa de alimentos, já tem uma lista de alimentos.
Ele pode pesquisar, por exemplo, vai pesquisar coxinha, aí vai aparecer só a coxinha, no estado atualizado, ele apagou tudo, voltou para o estado original, ali em estabelecimento ele vai procurar pela lanchonete. Como ele errou, ele não achou, aí quando ele digitou certo, apareceu novamente os dados de avaliação, o nome, endereço, tipo de pegada. Ele abriu a padaria, né, que ele se interessou pelos itens da padaria, e a gente pode ver as informações da padaria. E aqui ele abriu o detalhamento do alimento, que a gente vê a descrição, o nome, a imagem, data de fabricação, o preço, o valor de desconto, onde ele ganha bastante visualização. Ele adiciona ali que ele vai querer adicionar 3 itens. Ali ele adiciona no sistema, então pareceu que foram adicionados ao carrinho. E ele vai adicionar mais um. Aparece a mensagem novamente indicando o usuário. Agora o usuário vai fazer a volta, né, para ir no carrinho e fechar seu fluxo. Na verdade ele foi e adicionou mais um alimento, né, uma rosca de coco. As mesmas informações. Agora sim ele vai lá no carrinho fechar seu pedido. No carrinho a gente vê todas as informações da loja, a gente vê informações dos alimentos, quanto ele está economizando, que é uma parte muito importante, quantos alimentos. E aí, para fechar o pedido, ele tem que preencher os dados, né, de o nome da pessoa que vai receber, o endereço da entrega, a forma de recebimento, o pagamento e assim ele pode fechar o pedido. Selecionou para entrega, pagamento tipo cartão. E ele fez seu pedido, aí ele volta para a tela inicial. Se ele quiser verificar o pedido dele lá, ele pode ir para meus pedidos, e aí a gente vai ver que o status está preparando, né, que acabou de sair, e ele tem a lista de itens que ele pediu, junto com a quantidade que ele pediu, e a loja e tudo mais que ele colocou do seu pedido. Bom, como a etapa final do projeto, e talvez a parte mais importante desse projeto, foi feito um teste com usuários. O objetivo era validar se o produto era de interesse para os consumidores e se pode se tornar um produto no mercado. Para fazer esse teste, foram selecionados 5 dos participantes que, durante a etapa de pesquisa da APOC 1, se dispuseram a testar a aplicação assim finalizada. Esses usuários receberam tarefas para fazerem da aplicação, enquanto eram acompanhados a fim de observação sobre o desempenho da aplicação e o desempenho dos próprios usuários nas tarefas pudessem ser feitos, identificando qualquer erro que eu pudesse notar ou ponto de melhoria. O teste ele consistiu basicamente em acompanhar os usuários realizando as tarefas de cadastrar uma conta na plataforma, pesquisar um alimento, adicionar uma quantidade do alimento no carrinho, fazer um pedido, verificar o status do pedido e pesquisar o estabelecimento. Foram coisas já mostradas no vídeo. O que foi notado durante o uso dos usuários foi basicamente que seria importante adicionar uma quantidade disponível de detalhamento no item, já que eles não sabiam quanto do item tinha, então eles não sabiam o limite. E além disso, a maioria não conseguiu encontrar o carrinho lá na parte lateral esquerda, que o comumente usado é na parte inferior. No fim do percurso guiado, os usuários responderam ao formulário para coleta de algumas métricas de sucesso do sistema. Essas métricas, eu esperava que as respostas de escala fossem uma nota maior que 7, variando de 1 a 10, e a média no caso, e a recomendação da aplicação entre esses usuários fosse de pelo menos 60%. E esses foram os resultados. A satisfação geral com a aplicação teve uma média de 8,6. A satisfação com o desempenho da aplicação teve uma média de 8,6 também. A satisfação com a facilidade de uso teve uma média de 7,5. A satisfação com o design teve uma média de 9,4. 80% dos participantes disse que usaria sim o aplicativo para fazer compras de alimentos. E a probabilidade do participante recomendar o aplicativo a um amigo ou familiar teve uma média de 8,2. No final da sessão do formulário, os usuários podiam escrever alguma sugestão de melhoria. E além do que eu já comentei antes, do que foi notado por mim mesmo nos testes, eles sugeriram essas coisas que são trocar o menu lateral para a barra de navegação inferior, que é basicamente por costume mesmo, aplicações como iFood, que são as mais estabelecidas no mercado, adicionar um sistema de perfil para poder o usuário ver suas informações como e-mail, telefone que ele inseriu lá, poder mudar, e adicionar mais filtros de ordenação e pesquisa para facilitar a busca de lojas. Então, alguns comentaram para buscar por avaliação, por distância, entre outros aspectos. Como demonstrado ao longo da apresentação, a construção da aplicação foi praticamente um sucesso, bem como a validação feita pelos testadores. Como etapas futuras para que a startup se torne uma empresa consolidada, alguns pontos devem ser atendidos. O primeiro dele é aplicar as melhorias apontadas pelos usuários durante os testes. Depois disso, uma etapa de análise com o segundo produto, que seria voltado para o estabelecimento. O problema foi que eu não tinha nada para mostrar para as empresas, então foi muito difícil conseguir os dados das empresas, mas agora com a aplicação concisa e existente, as chances de conseguir informações dessas empresas se torna bem maior. E com essas informações coletadas das empresas, é possível criar a segunda aplicação do visão do estabelecimento, trabalhando com o estoque deles e melhorando a lógica de desconto e de alimentos vencidos. Assim, a startup poderia se estabelecer realmente como produto no mercado, tendo esses dois produtos.
Bom, chegamos ao fim. Muito obrigado pela atenção.